Beleza, beleza, pessoal. Muito obrigado aí pela presença e pela paciência de esperar aqui. Como eu falei, falei, mas ninguém ouviu, então vou repetir, obviamente, né? Enfim, estamos aqui na primeira semana aqui, Rádio Hemp, em fase de testes, e ainda bem que, né, essas coisas acontecem quando a gente está testando, né? Para depois, quando a gente começar aqui, decolar, vai funcionar aqui essa nave aqui, tem um destino, né, que a gente não sabe onde vai chegar, mas espero que chegue longe, né? Então, bom, rapaziada, pessoal aí, turma, obrigado pela presença, obrigado para quem está chegando agora, vamos chegando, a casa de vocês, né? Para quem já conhece meu espaço lá na Veja, enfim, sabemos que é um espaço democrático, plural, participativo, onde eu quero, né, conversar com vocês, principalmente ouvir, agora nesse formato live, né, nesse formato de podcast, fica mais fácil ainda, né, estar em contato com a turma, né? Então, bom, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Amorim, eu sou jornalista já há mais de 30 anos, desde 2017 comecei a trabalhar, pesquisar, estudar, ir a eventos nesse mercado, nesse mundo da cannabis, tanto no Brasil quanto lá fora, enfim, leio, estudo muito, né? Comecei o blog na Veja, foi o primeiro espaço exclusivo sobre cannabis na grande imprensa brasileira, né? Na Veja, desde 2019. Né, então a gente inaugurou esse espaço, depois outros veículos vieram atrás, o que é ótimo, né? Assim, ser pioneiro é legal, mas, né, liderar né, abrir um caminho para que outros venham, né, e façam, né, e melhore e estimule o debate, que é o que a gente precisa, né, e que é o que eu me proponho a fazer desde que eu comecei a estudar esse mercado e desde que eu me propus a falar sobre isso na internet, sobre cannabis, o que a gente precisa de informação de qualidade, informação embasada, né, para tirar toda essa fumaça da proibição, né, da desinformação, do preconceito, né? Então a gente trabalha aqui com informação real, né, com opinião também, que eu acho que é super importante, né, e eu tenho opinião. Então, nesse programa de teste aqui, né, esse programa inaugural, eu convidei aqui meu amigo Igor Seco, que é o grande idealizador aí, o capo de tutti-cap da Rádio Hemp, cara que, sabe, manda prender e manda soltar aqui, né? Mas por enquanto só prende e solta fumaça, mas o resto, né, tá todo mundo aqui de habeas corpus, né, todo mundo. E Igor, obrigado aí pela presença, cara, por me ajudar aí nesse primeiro programa, pra gente ir junto aí, e, enfim, bater um papo aqui sobre, enfim, eu separei algumas notícias aqui dessa semana, né? Não sei se vai dar para a gente passar por tudo, mas a minha ideia é sempre fazer isso, né? A gente vai incrementando esse programa, né? Então, para quem vai acompanhar desde o começo, vão ver aí algumas mudanças, né, que a gente vai fazendo, a gente vai evoluindo, né, a cada programa, vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo com vocês e ouvindo, né? Eu acho que o bacana é vocês também darem sugestões, críticas, avaliações, fiquem super à vontade para contribuir aí com o formato. Então, como eu estava falando, né? Esse primeiro teste aqui, estamos aqui com o Igor, que, enfim, né, nosso convidado de hoje para essa primeira live. E a ideia é que a gente tenha um bloco sempre de notícias, né, onde eu vou do mês, as coisas mais relevantes, e comentar em cima, né, um pouco de, como a gente diz, noticiário comentado, né, não só notícia, porque, enfim, vocês já estão informados. Então eu quero justamente propor esse debate com vocês, né? Então eu obviamente vou pegar essas notícias e vou dar ali a minha opinião, né, a respeito daquilo e o que são as consequências, né, desse noticiário. Então, Igor, quer dar o seu salve para a galera aí? Mais uma vez, obrigado pela presença, pela ajuda aí, pelo convite. Uma honra estar aqui nesse timaço, né, da Rádio Hemp, essa turma, né, de classe AAA, né, só tem craque aqui. Eu estou querendo aí, como diz aí, somar o time para buscar os 3 pontos. Fala, meu povo. E aí, rapaziada, cara, muito obrigado aí pelas palavras, Ricardo. A gente tá brincando aqui que a gente tá montando o Dream Team da Rádio Hemp, e eu acho que é 100% isso aí. Eu acho que a gente tá montando Chicago Bulls pronto para ganhar 5 NBA em seguida, tá ligado? O que a gente está
visualizando aqui hoje, basicamente, a estreia do Cannabis, um piloto para a gente testar. Estou muito feliz de estar fazendo parte disso aqui. E eu acho que é um momento histórico, mano. Bora para ver essas notícias aí. Todo mundo que estiver acompanhando a gente no chat, bora comentar aí, interagir com a gente, porque nos motiva a continuar com esse trampo aqui. E bora para cima, meus amigos. A gente tá pronto para transformar a Rádio Hemp na plataforma de cannabis do Brasil. E aqui é de onde vai sair todo tipo de informação, de conteúdo de qualidade, que vai alimentar os lares dos maconheirinhos que nos acompanham. Maravilha, maravilha. E eu falo, né, a gente fala muito, eu gosto muito dessa ideia também, né, e foi que eu resolvi abraçar isso também, que a gente está, né, buscando expandir com a rádio, né, Igor, o nosso universo de potenciais ouvintes, né, espectadores, né, eu acho que a gente sair um pouco da nossa bolha, né, que eu acho que é fundamental, porque a gente vai atrair, né, imagina, no mercado medicinal, a gente precisa falar para mais médicos, né? Sei lá, 2%, 3% dos médicos no Brasil prescrevem cannabis, 1%, sei lá quantos, 10% ouviram falar, tem gente que não quer nem conversar, então, pô, a gente quer trazer os médicos, a gente quer trazer investidor, a gente quer trazer empresário, a gente quer trazer startupeiro aqui, a gente quer trazer a galera que vai fazer esse mercado acontecer, entendeu? E que já está fazendo, né? Eu acho que, então, como eu estava falando, o formato, vamos ter esse bate-papo aqui sobre notícias, mas eu quero sempre trazer aí para vocês, presentear vocês sempre com um papo mais profundo com alguém do cenário, seja médico, advogado, empreendedor, investidor, eventualmente podemos tentar convidados internacionais para a gente bater um papo aqui e fazer, enfim, né, formação de qualidade, né? Então, cara, para começar aqui, para aquecer, eu encontrei ontem uma notícia, se quiser jogar aí para a gente, cara, que eu achei assim um negócio sensacional. Uma notícia que entrou ontem no jornal da Unicamp, entrou ontem, né, hoje é 19, ontem dia 18, cara, que foi um negócio assim que me chamou muito a atenção, porque foi uma notícia que meio que resume o estado das coisas aqui no Brasil, né, que foi um grupo de 31 instituições, né, de pesquisa, né, entre universidades, a própria várias universidades públicas, privadas, a SBPC, né, a Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência, né, que foram indicados aí para os seus reitores, pró-reitores das universidades públicas, né, federal, estadual, né, enfim, foram mais 132 profissionais, tá, que apontaram um total de 481 problemas ou entraves para a realização de pesquisa com cannabis no Brasil. Tá? E por que eu trouxe essa coisa da pesquisa? Cara, porque pesquisa, se a gente vai falar de negócio, principalmente num ambiente onde no Brasil é predominantemente farmacêutico, é óbvio que pesquisa é absolutamente fundamental para o desenvolvimento de qualquer indústria, e mais ainda para a indústria farmacêutica, indicadamente ainda para a indústria farmacêutica de cannabis, né? Porque é uma planta que é muito pouco pesquisada no mundo inteiro, isso aí não é um problema brasileiro, né? Isso é um problema global, que essa planta ficou proscrita por 80 anos, né? Então, pesquisas raríssimas, né? Muito difícil fazer pesquisa, né? Ilegal, né? Na maioria do mundo, e recentemente, né? De 20, 30 anos para cá, que começou-se a mudar um pouco esse cenário, mas o Brasil ainda está bem atrasado, né? Então, eu trouxe esse estudo aqui, né? Essa nota técnica, onde eles propõem um marco regulatório, né, da pesquisa de cannabis no Brasil. Né? E, de novo, por que isso é importante? Porque é o que vai mover a indústria. Né? A gente precisa dos nossos pesquisadores, né? A gente precisa dos nossos professores, estudiosos, para a gente fazer essa indústria andar e ter inovação, e e o Brasil, por que não ser uma referência, né, em cannabis e em conhecimento? Pô, a gente é referência de agronegócio no mundo inteiro, né? Nós temos um dos principais centros de pesquisa agropecuária do mundo, que é a Embrapa, reconhecida mundialmente, né? A gente, se você, enfim, a turma que vai lembrar aí, antigamente, imagina, era complicado plantar soja no Centro-Oeste,
Pô, quem conhece a realidade hoje, o Centro-Oeste só é soja, né? A principal produto commodity de exportação brasileira, que foi desenvolvida o quê? Como que conseguiram começar a plantar soja no Centro-Oeste? Com pesquisas da Embrapa. Né? A Embrapa diz, pô, nós temos aqui um horizonte, né, cultivável aqui, terras e terras mais férteis, como é que a gente não pode plantar uma commodity que é vendida e onde tem demanda, né, no mundo inteiro, né? Então, acho que para a cannabis fica esse desafio, né? E aí esses 481 problemas que esses caras, né, esses 132 pesquisadores, né, levantaram, eles dividiram em 7 eixos temáticos, né, que eu vou que são os entraves e as dificuldades. Então, eles não só identificam os problemas nesses eixos temáticos, como eles também propõem soluções, tá? O documento, depois eu posso mandar o link, né, para a íntegra do documento. Vou até jogar no chat aqui, para a turma que está acompanhando pelo chat aqui, eu vou jogar, porque vale a leitura, tá? Obviamente, né, eu não vou conseguir ler tudo, mas eu quero ler assim só os sete eixos temáticos, né? Que, por exemplo, o primeiro, né, que ele já assim, processo de autorização para realização de pesquisa com cannabis. Pô, você vê, assim, o processo de autorização você tem que passar por Anvisa, Ministério da Agricultura, Polícia Federal, os caras não se conversam, né? Às vezes você tem que passar assim, você tem que fazer como se você tivesse que ter 3 carteiras de habilitação para dirigir o mesmo carro. Né? Porque você tem que ir lá e provar para todo mundo, você tem que ir no mapa na Polícia Federal, eles não conversam, eles não sabem, não tem padrão, não tem critério, os critérios são diferentes, cada um pede uma coisa, então assim, é um negócio enlouquecedor. Né? Então eles propõem aí para resolver esse problema ter um sistema integrado de licenciamento para pesquisa, né? Com uma tramitação única, né? com uma governança, né, mais fácil, né, de fazer, e prazo, né? Ter prazo para responder, né? Com diretrizes, com critérios e tal, para o pessoal poder de fato trabalhar, né, cara? Então assim, já são realmente muita burocracia, né? Então o Júnior Baiana está perguntando aqui para quem interessa esse entrave. Pois é, olha, você sabe, cara, que eu acho que tem o desinteresse, sim, tá? Eu acho que de fato tem gente querendo atrapalhar, mas eu acho que no final é desorganização, é burocracia, tá? E obviamente falta de vontade política, né? Que é um pouco do desinteresse. Mas eu acho que 30% não sabe que pode ser e 30% não quer fazer, sabe? Porque assim, a cannabis medicinal hoje ela é quase uma unanimidade, né? Tirando aí os preconceituosos de plantão, né? Ninguém hoje, pelo menos nas pessoas com quem eu converso, até nos ambientes mais conservadores, as pessoas reconhecem que você não pode impedir uma criança que tem 50 convulsões por dia de ter seu tratamento. Né? Assim, não faz sentido na cabeça de ninguém que tenha um mínimo de bom senso, né, defender que não se possa tratar uma criança ou adultos, enfim, com condições aí debilitantes, que com a cannabis você melhora sobremaneira a qualidade de vida dessas pessoas, desses pacientes. Então, me parece, tá, essa burocracia me parece muito mais aquela coisa do Brasil mesmo, aquelas dificuldades que a gente demora para andar, sabe, e menos uma coisa de alguém jogando contra, né? Continuando lendo aqui, né, assim, acesso a insumo padronizado e material para pesquisa. Pô, outro problema, né, que também tem a ver com a burocracia, como é que você importa esses materiais, né, como você importa kit para análise genética, semente, né, a própria flor, enfim, se for o caso. Então, assim, você não consegue trazer o material para a sua pesquisa. Né? Qualquer pesquisa precisa, né, de ter a sua base para você pesquisar. E a importação, obviamente, como a gente não produz no Brasil, a importação é, obviamente, também burocratizada e totalmente difícil, né, com exigências excessivas, enfim, com uma dificuldade aí absurda, né? Aí
obviamente, se a gente não consegue importar, a gente também, legal, então a gente não consegue importar, bora cultivar. Também não pode cultivar, também mesmo para fins científicos, né? Agora a Anvisa recentemente tirou da pauta, né, a cannabis, né, por conta, enfim, de desentendimentos lá, né? E aí esse é um outro assunto que eu quero debater mais para frente, né? A questão do cultivo, mas o cultivo aí especificamente com do cânhamo, né, com THC abaixo de 0,3%, né? Então esse é um outro assunto, mas mesmo para fins científicos, você ter ali a sua enfim, a sua estufa, o seu ambiente controlado dentro de uma universidade, do Instituto de Ciência e Tecnologia, você não consegue fazer isso porque simplesmente a legislação não permite, né? Nem para pesquisa, nem para nada, né? Por enquanto, então a gente está ali ainda muito engessado com isso, né? Aí a outra coisa, como eu falei, o limite de THC, né? Esse limite, nessa nota técnica, dizem que é um limite arbitrário, tá? Que assim, e no Brasil, e aí eu ouvi na semana passada também, a turma deve ter acompanhado o movimento das associações falando sobre esse limite de 0,3%, que acho que vale fazer os parênteses aqui agora, que é um limite meio inatingível no Brasil, né? Eu não sou especialista, e eu pretendo, de fato, trazer especialistas para falar sobre isso, né? Para falar sobre essa questão do 0,3%, porque, segundo esses especialistas que eu andei lendo na semana passada, estavam falando justamente que a questão do sol, do nosso solo, clima e etc., a planta naturalmente vai desenvolver mais THC, né? Então teria que ser um trabalho de genéticas muito mais rigoroso e criterioso, com milhões de testes que talvez podem ou encarecer ou até inviabilizar o investimento em cultivo, no qual a gente já está atrasado, né? Isso a gente já, enfim, está perdendo o bonde da história para o Paraguai, estamos perdendo o bonde da história principalmente para a Colômbia, nem falo de Estados Unidos e Canadá, né? Até porque eu não chego aqui, mas a gente olhar para a América Latina, Paraguai e Colômbia estão muito na nossa frente e a gente vai ter que correr atrás, né? Apesar do atraso, eu acho que a gente ainda chega lá por tudo isso que eu falei, a nossa competência, o nosso corpo técnico, nosso clima, nossos solos, né, nossas instituições que estão aí se manifestando nesse papel, né? Então, acho que a questão do limite de THC também vai entrar em discussão e vai ser enfim, um tema aí que vai dar pano para manga, e eu quero trazer aí especialistas que nos ensinem, que ajudem a gente a entender, né? Porque, como eu sempre falo, né, Igor, o jornalista é aquele cara que, assim, sabe um pouco de muita coisa, mas ele precisa de pessoas para explicar para ele. Então, eu sou o jornalista que gosta de fazer pergunta, né? E cada vez que eu converso com alguém, eu aprendo mais. Então, é isso que eu quero trazer para a turma aqui, tá? Continuando. Cara, fala, meu caro. Continua aí. Fala, meu caro. Quero te ouvir. É porque eu quero esperar tu concluir também, porque eu tenho alguns pontos. Eu estava debruçado nessa notícia aí, por curiosidade, mais cedo, né? Porque a gente faz um trabalho aqui para Santa Cannabis e tudo mais, e a gente estava tentando descobrir como apresentar essa notícia para o pessoal, porque a gente vive nesse cenário de que as pessoas cobram pesquisas para que a cannabis possa ser utilizada, mas o sistema atual não permite pesquisas. Então, a gente cria aquele paradoxo de que, beleza, nunca vai ter pesquisa. Porém, ao mesmo tempo, o que está acontecendo hoje no Brasil é que, se não fossem as associações de pacientes que cultivam fora da lei, entre aspas, não haveria pesquisa, porque é onde as universidades estão buscando o produto ali, o material para fazer esse tipo de pesquisa, né? No próprio caso da Santa Cannabis, que tem a decisão lá transitado e julgado, que o juiz falou que pode ser oferecido para pesquisa, aí rola uma facilidade aqui com a UFSC, com a Universidade Federal de Santa Catarina, que estão por perto, do Paraná e tudo mais, para que os pesquisadores consigam ter acesso a isso e consigam desenvolver alguma ciência em cima desses produtos, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda é difícil, porque um pesquisador, ele quer fazer um teste com 15 óleos diferentes, ele não quer usar só o de uma associação, ele quer o óleo do Canadá, o dos Estados Unidos, do Uruguai, o nacional, porque uma pesquisa envolve teste, uma pesquisa envolve você descobrir qual é o melhor para aquilo que você está
pesquisando, né? E aí a gente esbarra nesse ponto, assim, se depender da Anvisa e do Estado, ninguém pesquisa, mas a gente tem aí associações trazendo esse eixo correndo por fora, vamos dizer assim, né? Não, pô, perfeita a sua colocação, Igor, e eu acho que, cara, você tocou num ponto fundamental e aí me espanta um pouco a questão das empresas não estarem pressionando para isso. Né? Porque se você for ver, né, como eu falei lá no começo, assim, o fundamento da indústria farmacêutica é pesquisa, né? Descobrir novas moléculas, descobrir novos tratamentos mais eficazes, tratamentos mais baratos, né? Tratamentos mais universais, com menos efeitos colaterais e etc. Quer dizer, essa é a corrida da indústria farmacêutica no mundo inteiro. Né? Não tem segredo, né? Você vê o caso do Ozempic, né, cara? Pô, a indústria que criou o Ozempic ficou multibilionária, né? Praticamente da noite para o dia, né? Já era muito rica, mas investiu eu acho que o principal custo da indústria farmacêutica, e aí não é custo, é investimento, porque ela depende disso para sobreviver, é pesquisa. Né? Então, cadê as empresas no Brasil? Cadê os empresários? Está aí uma pergunta para eu fazer para essa turma também, né? Cadê os empresários que não pressionam por isso, né? Por que não? Cadê a turma que fala, pô, peraí, cara, eu preciso de pesquisa, eu preciso desenvolver meus produtos, por que eu não posso ter um? Senão, a gente vai virar o quê? Importador de insumo farmacêutico. Né, o Brasil vai comprar insumo farmacêutico da Colômbia. Se a gente quer, é isso que a gente quer. A empresa brasileira que está aqui desde, sei lá, 2015, 2016, quebrando pedra com a Anvisa, tentando convencer a regulamentar, a galera, enfim, que começou a importar lá o compassivo, falando, pô, não, meu produto é bom, meu produto é isso, meu produto foi testado nos Estados Unidos, meu produto é GMP, né? GMP na Europa, eu tenho isso, tenho aquilo. Por que ele não pode fazer isso aqui? Esse cara quer ficar o tempo inteiro dependendo lá de fora? Por que não pode ter um brasileiro liderando essa pesquisa? Né? E junto com as associações, junto com as instituições de pesquisa que elaboraram, inclusive, essa nota técnica que eu estou lendo aqui, né, esmiuçando aqui, mas você viu que o bacana, eu quis trazer isso, essa nota, principalmente, a gente pode ficar só discutindo isso, porque ela abre um leque, né, para esse programa inaugural de piloto aqui que a gente está fazendo. Ela abre um leque impressionante de questionamentos que jogam assim, um tapa na cara de todo mundo, porque o cara diz, olha, a gente não tem autorização, a gente não pode cultivar, a gente não pode 0,3 THC, a gente não pode, e aí é o quinto problema que eles apontam lá, circular os materiais entre as instituições, ou seja, a gente não pode colaborar com um colega. Imagina, um colega da Bahia que descobre um negócio bacana, ele quer mandar uma amostra pro cara aí em Santa Catarina, Igor, e não pode, o cara vai ser preso, capaz de ser preso como traficante. Tráfico interestadual de cannabis. Não tem colaboração. E isso é fundamental para a pesquisa, né? Quanto vocês trocam aí, cara? Me conta um pouquinho da experiência da Santa Cannabis aí. Cara, dentro da Santa ali, a gente faz a comunicação, então eu tenho uma visão ainda externa da coisa, né? Não estou junto com os pesquisadores o tempo todo vendo o que está sendo desenvolvido. Mas o que chega de relatório para mim é que há uma parceria bem grande já com as universidades do Brasil inteiro, principalmente as federais. Então, o NILA no Paraná, a UFSC, a Federal do Piauí, São Paulo, Rio, já recebem insumos da Santa Cannabis para fazer pesquisas aí, cara, que vão desde veterinária até desenvolvimento genético, desenvolvimento de produtos, alguns testes específicos para doenças. Então o pessoal testa muito ainda para crianças autistas, para epilepsia, porque apesar de já existirem algumas provas robustas aí de que tudo isso funciona, ainda é preciso documentar, ainda é preciso criar aquele tipo de nível de pesquisa triple A que fala, né, que é o último nível de pesquisa para definir que realmente funciona e não tem mais nenhuma dúvida quanto ao funcionamento do produto. Então, existe sim esse avanço no Brasil, aos pouquinhos, junto com as associações, mas é como tu falou, por exemplo, o professor Paulo Jordão, lá da Universidade Federal do Piauí, ele tem
entrada numa tribo indígena do norte do Brasil, que os caras cultivam genética crioula de cannabis há 200 anos. Sabe? Tem uma genética que ela não é uma genética boa, vamos dizer assim. Não é que ela produz, nossa, canabinoides, não é que ela é vigorosa, mas é uma genética que sobrevive a 2 meses de seca. Por exemplo, a genética ela fica 2 meses sem receber água, porque simplesmente não chove, cara. E na tribo, os caras não têm um sistema hídrico lá para fazer uma colheita e receber água. E aí, cara, passa esse período de 2 meses de seca, volta a chover, a genética volta a crescer e flore e gera lá seus 11, 12% de canabinoide e tal. E aí você pega, tipo, esse exemplo, a gente já vê relatos de genéticas como essa dentro do Brasil, que poderiam ser utilizadas pela Embrapa para desenvolver uma pesquisa de genética resistente à seca. Que, pô, norte e nordeste do Brasil, uma genética que a gente consiga desenvolver isso aí vai deitar, a gente vai ser os principais fornecedores de cannabis do mundo, se um bagulho desse for desenvolvido. E a gente tem capacidade de fazer isso. Porém, o professor Paulo Jordão, ele não pode mexer, cara. Tipo, mesmo ganhando semente crioula dos indígenas, mesmo levando para dentro da universidade, ele não pode compartilhar com a UFSC, sacou? Ele não pode pegar uma amostra do extrato que ele fez com essa cannabis aí, ou da flor e tudo mais, e mandar de volta para a Santa Cannabis pesquisar no laboratório da Santa Cannabis, onde já tem coisa preparada para receber esse tipo de matéria. Então, e tudo, né, correndo esse risco de, beleza, meu amigo, se a polícia pegar, a galera vai ter que responder aí e convencer um juiz de que não é tráfico, sacou? E outra coisa que você me diz muito, que você falou antes aí, cara, que fica martelando na minha cabeça, é essa questão do 0,3% de THC. Porque o que a galera tá preocupada com esse 0,3% de THC? Tipo, vamos plantar cannabis para o pessoal... o pessoal vai fumar, então não pode ser mais de 3% de THC, 0,3% de THC, porque senão o pessoal vai chapar, vai fumar isso aí, tipo, só que eles não, parece que é um cálculo que nem os próprios reguladores que estão levantando isso aí entendem, cara, porque se é 0,3% de THC de uma planta, e eu tenho 10 plantas, e aquilo ali tem 1 quilo, 2, a gente está falando já de 30 gramas de THC, sacou? Quando a gente... Eu sou péssimo de matemática, não sei se os valores estão corretos, eu sou de humanas, Ricardo. Mas é uma questão de escala. Se 0,3% de THC em uma planta, se você tem, sei lá, uma colheita de 2 toneladas, uns 300 quilos vão ser THC, algo nesse sentido, 30 quilos vão ser THC, já é THC pra caramba, meu amigo, e dá para extrair tudo isso aí, e então é uma lógica, cara, de tentar controlar uma coisa que não precisava estar sendo controlado e que, ao mesmo tempo, beleza, para algumas questões precisa ser controlado, né? Se a gente vai fazer um óleo que é específico de CBD, alguma coisa, isso se controla. Mas que não precisava estar sendo controlado na planta, não precisava estar sendo... Sacou? Esse pânico em cima de plantas com mais de 0,3% de THC. E aí, beleza, a gente tem aí um país que é quente, que é tropical, que favorece a presença de THC nas plantas. Fui lá, fiz uma colheita, tem 0,4% de THC. Tem gente por aí falando que a gente vai ter que destruir as plantas, entendeu? O que acontece com plantas que passam 1 ponto percentual em cima do que é permitido? Então a gente entende a gente vê que é uma lógica ineficiente sendo levada em consideração por pessoas que não entendem nada do cultivo dessa planta e que não se prestam a consultar, cara. Parece que a galera da Anvisa não liga para a galera da Embrapa, não liga para a USP, né? Aquele problema, tipo,
pô, velho, vamos ver o que está acontecendo nos outros países, vamos estudar um pouquinho, vamos aprender com quem está fazendo, para depois regular dessa forma e fazer uma coisa que valha, né, algo definitivo, que não vai trazer depois uma questão jurídica, porque, velho, 0,3% de THC, voltando nessa tecla, associações, por exemplo, não vão respeitar, cara. Porque elas fazem óleo com alto THC. Entendeu? É simples. E tem indicação, né? Sim, tem indicação. Tem prescrição médica, tem indicação. O THC para algumas doenças, ele é o principal. Precisa ter THC para Parkinson, para Alzheimer, para dor crônica. O meu óleo que eu uso é 100% THC, cara. Não tem CBD no meu óleo, saca? E é isso. Parece que a gente fica dando murro em ponta de faca e a galera lá não sabe o que faz, entendeu? E se a gente volta no histórico de remédios de cannabis regulamentados no Brasil, o Mevatil é 20% de THC, se não me engano, não é algo parecido tem bastante. Qual é a lógica disso, sabe, entendeu? Foi o primeiro, inclusive, né? Foi o primeiro a ser registrado no Brasil. Ele tem mais THC do que CBD, né? Enfim, né? Enfim, eu acho que aí teve uma pergunta aqui, eu quero responder, né? Que essa lógica de controlar os níveis de THC parece protecionismo da farmácia. Olha, pode ser, né? Mas assim, não por uma questão de quantidade, só vai ter planta com baixo THC, eu vou fazer meu remédio. O cara quer fazer remédio com THC também. Ele não quer só CBD, ele não quer só CBG, CBN, ele quer os outros, ele quer o THC também, né? Que tem também o efeito entourage, né? Que é o efeito da combinação dos canabinoides, né? Produzem mais efeito, enfim, né? Eu acho que o grande questão aí que você falou, né, a coisa de não poder compartilhar conhecimento, que está nessa nota técnica aí, né, que a gente está discutindo aqui, que a gente está debatendo, e como eu falei, né, como eu esperava, essa discussão é super rica, e a gente ainda está no quinto problema, né, são 7, né, mas a gente vai chegar até o fim, a gente vai discutir esse documento, mas uma coisa assim, cara, você fala, o cara não sabe, o cara não quer, não perdoa, que assim, eu até admito que o cara não tem como saber porque, falta pesquisa, e a gente sabe por que falta pesquisa, porque a planta era proibida, né? Porque não podia. Então, realmente, eu concordo com o cara que diz, falta pesquisa, falta evidência. Estou de acordo. Agora, o cara que não busca as evidências que já existem, cara, aí não. O cara que quer permanecer na ignorância, aí não. Aí o cara tá errado, né? Porque o cara assim, beleza, eu não conheço, tal, eu vou aprender. Né? E tem fonte para ele aprender já tem, não é do nível AAA lá de conhecimento, mas vamos construir isso. Mas se você está, né, como diz essa nota técnica que a gente está estudando aqui, proibido, né, e completamente amarrado para fazer pesquisa com 381 problemas, em 7, né, eixos temáticos aqui que eles separaram, realmente vai ficar difícil entregar esse conhecimento que a turma está pedindo, né? Coisa paradoxal. Né? Então, Gustavo Franco, que é aquele econômico que foi presidente do Banco Central, né, da turma lá do Plano Real e tal, e ele dizia que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Né, cara, a gente parece que tem essa maldição, né, do cara, não, se eu posso fazer errado, eu vou fazer. Né, cara, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Isso em todos os, né, em todos os campos do conhecimento a gente observa, né, esse nosso comportamento, e a gente não pode deixar isso acontecer, porque assim, a gente já aproveitou outras oportunidades, né? É uma frase de efeito bacana e tal, é sábia mesmo, né? Como acho que o Prandini tá falando aqui. Ele tem até uma pergunta também que eu quero ler, cara. O que pesa mais hoje? Né, preconceito ou medo de deixar o mercado na mão das grandes corporações internacionais? Olha, eu acho que as duas coisas, eu acho que assim, as corporações internacionais elas vão vir, tá? Eu acho que isso é inevitável, tá? Eu acho que isso não vai ter jeito. Eu acho que o jeito que o Brasil está fazendo a regulamentação da cannabis, o Brasil escolheu o caminho farmacêutico. Né? E farmacêutico é dinheiro, é investimento, é a galera que, enfim, né? Não tem amador ali,
né? Todo mundo grande, né? Tem muita concentração. Eu imagino que o que vai acontecer quando houver uma regulamentação, enfim, mais robusta, eventualmente de produção aqui, ou de produção de IFAs, né, que é o insumo farmacêutico ativo, né, para produzir medicamento no Brasil, ou mesmo um aumento do número de prescrições, né, um crescimento, vamos dizer, da demanda, né, que só vai acontecer pela regulamentação brasileira por meio dos médicos, ou seja, só aumenta a demanda se os médicos prescreverem, né, não tem outro jeito de aumentar a demanda no Brasil. Eu acredito que as grandes corporações vão chegar, e aí, bicho, grandes corporações não tem preconceito não, cara, assim, deu dinheiro, elas fazem, cara, você pode ter certeza, cara, e qualquer grande corporação, deu dinheiro, vai gerar valor para o acionista, cara, o cara perde o preconceito na hora, né? Imagina, você vê grandes farmacêuticos aí, própria Merck, né? Enfim, né? A Prate Dona Dulce, que é uma farmacêutica brasileira relevante, produtora de genérico, tá olhando isso, né? Já está produzindo, né? Não está só olhando, várias lá fora também já estão fazendo, então assim, isso aí não vai ter jeito, não adianta a gente lutar contra essa realidade, né? Então, eu acho que é muito mais a gente saber como regulamentar, né, que o principal desafio, né, de qualquer regulamentação, né, de qualquer tributação é você fazer isso de uma forma equilibrada, né, de uma forma equilibrada que você não inviabilize o mercado ou que você concentre o mercado na mão de poucos, né? Então acho que esse é um dos desafios também que eu pretendo discutir aqui nos próximos programas, né, nas próximas oportunidades, que também é essa questão, né? Qual é a regulamentação ideal, né? Você imposto, vamos dizer, o mercado de uso adulto, né? Se você bota muito imposto, o cara vai continuar comprando do ilegal, né? O cara vai continuar comprando no mercado negro. Então, ou seja, agora se você bota muito imposto, você diminui a barreira de entrada, você não devolve para a sociedade, né, aquele imposto ali que pode ser investido, como por exemplo no Colorado, onde o pessoal chega a devolver dinheiro para o contribuinte. Né, não tem nem mais onde, né, porque no Colorado a lei inicialmente lá em 2012, a legalização, o dinheiro, né, a receita excedente do Estado iria principalmente para polícia, bombeiro, né, a coisa ali de serviços de saúde, né, polícia e educação, né? Polícia, saúde e educação, né, de prevenção e tal. Eles já estão tão super financiados que eles começaram a devolver o dinheiro para o cara, como se tivesse aquela restituição do imposto. Não, você começou a devolver dinheiro para o cidadão, né, para o contribuinte. Mas, enfim, para a gente caminhar para o fim aqui, cara, que também, enfim, a gente falou do fluxo de materiais, eu quero ler só os últimos dois problemas, né, que são ali relacionados a esse, que é o uso dos coprodutos e derivados, né, o que pode fazer, o que não pode, né, quais são as diretrizes, né, da possibilidade de usar os resíduos derivados para fazer outros produtos, outros para fins diversos, né, como, por exemplo, tecido, por exemplo, concreto, né, que se faz já de cannabis, né, de hemp, com a fibra, né, que é uma planta que tem uma fibra absolutamente muito forte, né, e isso eu aprendi lá atrás, né, as fibras vegetais em geral, né, elas são longas e curtas, né? Quando ela é curta, em tese, ela é mais resistente, né? Se é uma coisa mais curta, ela é mais resistente. Quando ela é longa, ela é mais frágil. A cannabis, ela tem uma fibra longa e resistente, né? Ou seja, ela tem as duas características que se buscam em fibras vegetais, né? Então, por isso, ela é tão cobiçada, assim, ela tem tantos usos industriais além do medicinal, né? E por último, o impedimento de fazer pesquisa com animais também, né? O que prejudica, né, principalmente animais de produção, né, como bovinos, suínos, aves, peixe, né, que são os animais que a gente, né, usa para alimentação e outras coisas na indústria, porque a gente não consegue desenvolver pesquisas para tratamento de animais, né? E a gente tem aí provavelmente o maior rebanho de bovinos do mundo, de suínos eu não sei em que posição a gente está, mas de aves também somos grandes produtores, né? E o manejo desses animais, né, de corte, ele poderia se beneficiar, né? Imagina você poder fazer uma criação, né, de gado para abate de suínos ou do próprio frango com menos antibiótico. Né? É proibido já há muitos anos no Brasil, não pode usar hormônio em produção de animais para consumo, tá? Isso aí é uma lenda da indústria alimentícia que eu também aprendi que não pode, mas antibiótico pode.
E a cannabis ela é anti-inflamatória. Né? Eu acho que ela pode prevenir uma série de doenças ali que você vai tratar de uma forma muito mais natural do que ter que dar antibiótico para o rebanho inteiro. Né, enfiar antibiótico lá numa granja inteira. Né, então, isso também não se pode fazer. Né, então, eu quis trazer essa primeira notícia, assim, esse documento que eu compartilhei aqui no chat, tá, pessoal? Quem tiver aí no chat vai conseguir pegar o link, tá, pro documento completo. Ele não é longo, não, tá? Dá para, assim, são 13 páginas, tá? Ele é bem explicativo, ele tem lá, né, todos os problemas, dá ali as soluções, né, o que ele apontou como problema, quais são as soluções, e eu achei que seria um ótimo ponto de partida para a gente começar nosso debate aqui, esquentar os tamborins aí com o cannabis aqui na Rádio Hemp. Estou muito feliz aí de novo com o convite, muito animado aí para os próximos. Quero trazer convidados aí que agreguem, né, que nos ensinem, né, para a gente aprender mais, né, turma, que eu acho que estamos sempre aprendendo, né, eu acho que a grande beleza, né, da gente estar desbravando, né, esse universo, é que a gente vai aprendendo a cada dia, né? A gente vai aprendendo com os pesquisadores, a gente vai aprendendo com quem já trabalha com isso, né, com a turma das associações, com os médicos, né, com os pacientes contando suas histórias, né, com os advogados que estão na luta, né? Então, eu estou muito, muito feliz aí, quero primeiro agradecer quem teve aí a audácia de nos ver aí pela primeira vez aí com esse teste. Começamos sem áudio aqui, mas a gente está aprendendo e vamos remar e vamos trazer para vocês aí, vai ser incrível trazer o conteúdos cada vez mais relevantes e com muita qualidade, trazendo gente, né, muito capaz aí, que sabe mais que a gente, para a gente ir aprendendo, né, Igor? Então, mais uma vez aí, cara, obrigado por ter aceitado o meu convite, né, para a gente fazer esse primeiro teste. Rapaziada, a turma aí que acompanhou, muito obrigado, meninas, meninos aí que, formaram aí, que colaram junto, cara, muito legal, tá? Tô muito feliz aí de ver vocês participando, tá? A gente, vai continuar conversando, meus contatos estão lá no Instagram, mais fácil me contatar, Amorim R, tá? Vou botar a minha arroba aqui para vocês aí darem, enfim, seguirem lá, tá fechado, mas eu aceito todo mundo, tá? Então, só me procurar, me manda mensagem, me aciona, porque eu gosto de conversar com a galera e eu gosto e querem sugerir pautas, sugerirem assuntos, sugerirem convidados, tô dentro, cara, tô dentro. Pode me sugerir, me manda aqui que eu trago a galera. Isso aí, suas considerações finais aí pra turma, por favor, cara. Cara, eu acho que para um primeiro episódio aqui, um piloto, foi excelente, pra gente aprender um pouco mais aí o pique do Ricardo, para apresentar o cannabis aqui dentro da Rádio Hemp. Cara, o prazer foi meu aqui de estar junto contigo nesse episódio. O pessoal está perguntando se a gente vai confirmar toda terça-feira. Semana que vem a gente vai trazer para vocês o calendário, que deve ser o definitivo. Quero deixar um recadinho aqui. Essa semana a Rádio Hemp estará na Expo Red Grow. A gente está se organizando de bonde para colar lá e fazer parte do movimento do pessoal lá em São Paulo, na Arena Corinthians. E é um rolê que eu perguntaram aqui se você é Vasco ou Flamengo. Vou responder. Todo mundo já sabe, mas eu vou responder na próxima, que aí a galera fica curiosa, a galera entra na próxima aqui, aí, Prandini, eu vou responder na próxima, hein? Não vou responder agora, não. Então é o seguinte, pessoal, sábado e domingo agora, dias 23 e 24, a gente vai estar lá na Expo Red Grow, o Ricardo vai estar com a gente. Meu velho, sinta-se em casa, a Rádio Hemp aqui agora é seu canal de comunicação, você abre e fecha a porta quando quiser, não precisa ter nenhum dos fundadores por perto para entregar a chave, a gente já deixou com você. E bora seguir com esse projeto, cara, a gente ainda tem muita coisa para produzir, a gente ainda tem muito conteúdo para trazer, e eu tenho certeza que a cada semana aí a gente vai melhorar mais e mais, ao ponto de que teremos esse chat cada vez mais cheio. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou, que está com a gente aqui no chat, turma, bom demais essa interação aqui, ver que vocês estão escutando e olhando a gente. Nosso time aqui de programação, de edição, já está pensando em novas funcionalidades aqui para o player, para o vídeo, para a gente conseguir interagir com mais facilidade. Então, haverá mais evoluções aí na plataforma. E continue com a gente em radiohemp.com. Tamo junto.
Segue a gente lá no Instagram, tudo mais, @RadioRamp, que amanhã já deve estar rolando alguns cortes aí do papo que a gente teve hoje, Ricardão. Salve, rapaziada. Boa semana para todos aí. Quem for colar lá domingo no Itaquera, lá pra gente, lá na Neoquímica Arena, pra gente trocar mais ideias, estaremos lá com todo o time aí, todos os atletas aí da Rádio Ramp. É isso aí. Valeu! Rádio Ramp.